Olá a todos e a todas, eu sou Marina Felipe, sou repórter de ESG aqui da Exame e hoje eu recebo a Ana Bavon, que é CEO e Head de Estratégia da Be4People. A gente vai conversar um pouquinho sobre inclusão como ferramenta de empoderamento econômico. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Má. Prazer estar mais um ano aqui junto com vocês e com você, né? Conversando com esse tema que é tão caro pra gente. Prazer é meu. Ana, parceira nossa aqui há muitos anos, né? A gente vem falando de diversidade e inclusão e com tudo isso que a gente tem passado aí, saímos de uma pandemia, agora temos questões aí, enchentes no Rio Grande do Sul e o tema fica cada vez mais complexo, né, Ana? Então eu Exato, Má. queria começar entendendo um pouco como que a gente pode trazer esse olhar de diversidade e inclusão para o cenário atual e o que que isso significa quando a gente traz para esse recorte específico de inclusão produtiva, de empoderamento econômico, do que a gente está falando de fato. Sim. Você falou, né? Faz muitos anos que a gente vem falando sobre esse tema e a gente vem alertando desde o princípio do quanto a velocidade, né, e as transformações sociais vão fazendo com que essa agenda se torne cada vez mais urgente, cada vez mais complexa. E eu lembro que a gente falava muito de mundo VUCA, de mundo BANI, e de como essas coisas todas convergiam para a gente poder entender o cerne da questão toda, né? Então, acho que é importante a gente pensar no momento atual como um momento crucial para a gente tomar uma decisão, né? O que a gente pretende quando a gente fala da agenda ESG, quando a gente fala da agenda de diversidade, equidade e inclusão nas organizações? Me parece, Má, que a gente vem de um contexto bastante superficial, quando a gente está olhando para o passado, em que a gente pensava a diversidade, equidade e inclusão como uma causa, quando a gente pensava a diversidade, equidade e inclusão como uma pauta ou uma bandeira a ser defendida. A gente evoluiu ao longo do tempo, percebendo que ela se tratava muito mais de uma estratégia conectada aos nossos negócios e aos nossos resultados, e aí eu acho que isso vai muito ao encontro disso que a gente tem como tema hoje, né, de uma inclusão que tem um impacto produtivo, um impacto socioeconômico muito grande. E a gente tem percebido atualmente que quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, ESG, a gente está falando basicamente de uma agenda de impacto social conectadíssima aos direitos humanos e a preservação desses direitos humanos via corporativa e principalmente no ambiente de trabalho, né? Então, quando a gente pensa hoje na agenda de direitos humanos, a gente pensa na evolução de tudo isso, diversidade, equidade, inclusão e ESG, e a gente se apropria de um lugar que é o lugar estratégico de finalmente se colocar como protagonista. Digo nós, como executivos, como organizações, no sentido de eu tenho ferramentas capazes, né, de atuar para que a gente tenha uma mitigação dos impactos nefastos que a gente fez na natureza, por exemplo, o impacto socioambiental, e nós temos visto, principalmente agora no Brasil, com relação à questão de Porto Alegre, do Sul, onde a gente vê as pessoas vivenciando uma situação catastrófica, onde a gente sequer teve tempo de questionar as ações que não foram tomadas, mas que estavam ali, né, que foram alertadas, e a gente percebe que tudo isso se converge. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem desastres climáticos e a gente tem o avanço de uma agenda ambiental que tem muitas urgências. Só que conectado a isso, a gente tem uma agenda social, porque nós estamos falando de imigrantes climáticos. Olha só, a gente tem falado de racismo ambiental, a gente tem falado de pessoas que vão precisar deixar suas cidades porque elas não vão ter condições de vida, né, em razão dessas catástrofes. A gente está falando de pessoas que vivem situações de vulnerabilidade em razão da sua capacidade socioeconômica e da sua etnia, por exemplo, pessoas que vivem em costas, em áreas ribeirinhas, à margem, em morros, em situações que são de risco constante. A gente está falando especificamente de uma população que tem cor, de uma população que é racializada, estou falando de indígenas, quilombolas, e isso tudo deságua no que a gente tem de governança.
Então, é um trabalho de governança corporativa, é um trabalho de decisão ética que a liderança toma para se apropriar dessa agenda e entender e falar assim, olha, a minha organização, quando ela olha para a agenda de direitos humanos, e eu vou sempre usar essa palavra, direitos humanos, porque eu acho que é o grande guarda-chuva que tem ali diversidade, equidade, inclusão e ESG por dentro, quando a gente olha para a agenda dos direitos humanos e a gente volta lá para o início da responsabilidade social corporativa, que no Brasil está na Constituição Federal, e quando a gente olha para empresas globais, está em todas as outras diretrizes positivadas pela lei, a gente entende que não é mais uma questão de opção, é uma questão de cumprimento legal. Então, nós temos várias legislações atualmente falando sobre o tema, a necessidade das empresas apresentarem relatórios. Então, eu percebo que, por mais que a gente continue falando sobre o mesmo assunto e que a gente tenha mudado de alguns lugares e algumas urgências, a gente tem tido âncoras muito mais robustas, né? Como a legislação, o próprio mercado financeiro, dando para a gente possibilidades de materializar aquilo que as empresas dizem que tem feito para além da boa vontade ativa, sabe, Mar? E é muito interessante você trazer essa mudança de cenário, porque imagino que você receba questionamentos, assim como a gente ouve por aqui, mas a agenda vai arrefecer, ela vai perder força, por que a gente vai olhar para a diversidade se tem tantos outros pilares do SG? Como que fica essa questão de inclusão quando a gente tem tanta coisa para ser feito em termos de justiça climática, como você colocou, questões de governança? Sim, sim. A gente tem vivido um momento. Não é novo, a gente já viu isso, um momento de extrema polarização. Né? A gente tem vivido isso já há alguns anos. E eu percebo que toda decisão política, do sentido mais amplo da palavra mesmo, que impacta na sociedade, ela impacta também as siglas. Então, a gente tem percebido que o ESG, não raro, nós lemos notícias internacionais de a sigla vai morrer, precisamos mudar os nomes têm impactado negativamente, uma coisa quase que psicanalítica, né, ligada ali na semântica ali da palavra. E, ao mesmo tempo, a gente tem ouvido muito essa questão do calor sobre diversidade, equidade e inclusão. Eu percebo que a agenda ela tem perdido força, e a gente precisa aprender a interpretar as coisas da maneira como elas são. O que tem perdido força? De que força a gente está falando? O que é que a gente tem falado, né? Diversidade, equidade e inclusão é uma agenda tão complexa que ela é trabalhada de várias formas diferentes. Se você for consultar 10 consultorias sobre o mesmo tema, cada uma vai ter uma visão. Se a gente for pensar na forma como cada organização tem trabalhado diversidade, equidade e inclusão, você vai perceber que algumas têm trabalhado letramentos, outras têm trabalhado estratégias, outras têm escolhido o pilar de impacto no entorno, ao invés de olhar para os seus colaboradores. É uma agenda muito mais ampla do que a nossa simplicidade, quando a gente fala do tema, é capaz de alcançar. Então, o que eu tenho percebido muito, principalmente aqui dentro do lado da B4, que a gente está indo agora para o 6º ano, é que a agenda ela tem se tornado mais complexa, ela tem exigido mais players envolvidos dentro do ambiente corporativo. Então, a gente iniciou lá com a turma do RH, pensando muito em atração de talentos diversos, para tornar a empresa mais diversa, e aí eles colocaram um monte de gente diversa dentro das empresas e as pessoas começaram a ir embora, o turnover foi lá para cima, e aí eles já entenderam que não era mais só isso, que tinha alguma coisa a mais, e a gente começou a falar de pertencimento, de segurança psicológica, e foi se compreendendo que, de fato, a gente está falando de uma cultura organizacional. É uma cultura que precisa ser revisitada, é uma cultura que precisa ser revista, e para que ela aconteça de uma maneira que seja positiva para o business, para o negócio, e positiva para a sociedade, ela vai precisar enfrentar desafios que, de fato, são desafios muito complexos e que não vão acontecer do dia para a noite. Então, dizer que a agenda tem esfriado, diversidade, equidade e inclusão, talvez não seja a mesma coisa, que, né, talvez não seja a prioridade, talvez a gente não esteja olhando para a ESG da maneira como deveria, eu acho que é uma narrativa muito superficial, que, para mim, né, ao meu ver, demonstra um pouquinho de desconhecimento da profundidade da própria agenda. Porque quando a gente olha para empresas que estão mais maduras, ou seja, aquelas que já vêm trabalhando no tema antes da gente estar falando tanto da sigla ESG, a gente percebe que essas empresas elas já estão costurando estratégias muito mais robustas.
muito mais complexas, que são elas que estão dando drive, na verdade, dos caminhos que as demais vão seguindo. Afinal, a gente tem um benchmark de mercado justamente para isso. Mas a boa notícia é que não vejo nem num médio prazo nenhum tipo de indício de que essa agenda ela vai se tornar uma agenda menos prioritária. Ela vai ser menos prioritária para aquelas empresas onde nunca deram prioridade a ela, por motivos desconhecidos dos mais variados, mas que em algum momento elas vão precisar olhar para isso. Afinal de contas, a gente vive numa cadeia de valor onde uns precisam dos outros. E se a gente não precisa dar conta para o consumidor, a gente precisa dar conta para o nosso cliente. Então, a gente tem muitos stakeholders envolvidos. E mesmo empresas de pequeno porte, médio porte, ou de apenas atuação nacional, elas têm possibilidades de atuar na agenda e elas vão ser demandadas por isso. Então, a agenda continua muito forte, muito firme. Talvez o compromisso das pessoas é que talvez possa não ser tão importante como deveria. E aí você citou aquelas que estão fazendo bem, né? Que já estão ditando a agenda de alguma forma. O que essas companhias estão fazendo? Acho que é legal para a gente entender o cenário, mas também até para dar uma dica para quem está tentando evoluir na temática. E claro, casando com o tema do nosso painel aqui, que é a questão do empoderamento econômico. Sim, excelente. Nós temos visto uma variada gama de ações que as empresas têm implementado nas suas organizações, e eu vou tentar dividir essas ações em 3 eixos, que basicamente são os eixos que nós trabalhamos na Be4People e é onde a gente consegue ter uma visão mais sistematizada do que as organizações têm feito e que podem fazer. A gente divide essa agenda de direitos humanos em pessoas, negócios e risco. Então, quando a gente olha para esse pilar de pessoas, por exemplo, a gente percebe que as empresas que têm tido o maior sucesso são aquelas que olham para a integralidade da experiência do colaborador dentro da organização, ou seja, não apenas o acesso, mas o caminho de ascensão, o caminho de desenvolvimento, o caminho de sentimento de pertencimento conectado com uma segurança psicológica que faz com que essa empresa, essa equipe tenha uma maior inovação. Então, todo esse contexto ligado ao colabor, ele é enxergado de maneira integrativa. Então, as empresas, elas promovem capacitações, elas promovem desenvolvimento, elas têm interesse em manter aquele colaborador ali, eles olham de forma holística para a questão da saúde mental, ou seja, eles entendem o colaborador como uma pessoa na sua especificidade e não como uma massa homogênea, como se todas as pessoas fossem iguais, dependessem das mesmas coisas. Revisão de política de benefícios é algo que tem acontecido muito, então sair daquele lugar de olhar para aquele benefício básico que a gente tem nas empresas há anos, mas entender que a necessidade do mundo mudou, o fato de nós sermos empresas hoje que atuamos de forma híbrida também fez com que essa necessidade do colaborador mudasse. Então, olhando para o pilar desenvolvimento humano, olhando para o pilar desenvolvimento educacional, então fornecimento de educação, flexibilização de jornadas de trabalho, compreender que as pessoas não produzem igual, na mesma quantidade de horas, ao mesmo tempo e no mesmo lugar, que a gente chama de smart working, né? Entender que as pessoas, principalmente aquelas que são cuidadoras ou que exercem a parentalidade, elas precisam de um benefício que seja diferenciado daquelas que ainda não. Então, empresas que fazem programas, que conseguem colocar KPIs objetivos, que conseguem desenhar objetivos tangíveis, mensuráveis, que possam ser materializados em relatórios, essas empresas elas já estão lá na frente quando a gente está falando da agenda de pessoas. Mas não só isso, elas extrapolam as pessoas que estão dentro da corporação, então elas vão olhar para o entorno. Então, existem muitas organizações, principalmente aquelas que são da indústria ou que têm um impacto socioambiental no entorno onde elas estão inseridas, elas se aliam às comunidades. Então, a comunidade no entorno, ela faz parte da agenda da organização, seja fornecendo parcerias, seja atuando no desenvolvimento socioeconômico dessa comunidade, fornecendo o que ela pode, seja desenvolvendo empreendedorismo, ajudando no desenvolvimento e na capacitação dessas pessoas, mas entendendo que existe uma conexão entre o entorno e a própria organização. Então, olhar para essas pessoas que estão para além dos muros da organização, mas que estão fora delas, que têm um impacto também, é algo que é muito positivo e é algo que tem encontrado muita conexão dentro dessa agenda de direitos humanos que a gente tem trabalhado.
Quando a gente vai para a agenda de negócios, a gente tem percebido que as empresas que entenderam o quanto elas influenciam os stakeholders, ou seja, como é que eu influencio o meu stakeholder? Primeiro, eu vou mostrando o meu exemplo, ou seja, eu digo o que eu faço, mas eu demonstro também materialmente aquilo que eu tenho feito, é o famoso walk the talk, né? A gente tem falado muito de social washing, greenwashing e, por fim, o ESG washing, que é a lavagem da agenda ESG, de direitos humanos, onde a empresa diz que faz, publica matérias e faz muita publicidade em cima de algo que, na verdade, é vazio. Quando você vai olhar, ela não tem materialidade daquilo. Então, as empresas que dão o exemplo e demonstram materialmente publicam os seus relatórios de forma transparente. Então, a gente consegue ter acesso a isso. Isso faz com que ela influencie esses stakeholders a fazerem a mesma coisa. E, além disso, a gente precisa entender que a gente tem a cadeia de valor, ela é muito valiosa quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, ESG e direitos humanos. Então, aquelas empresas que estão contratando outras empresas e colocam como critério que essa agenda seja observada em detalhe, que ela possa demonstrar materialmente o que ela tem feito, isso também faz com que a gente, a nossa como é que eu falo? A nossa régua, ela suba. Então, as empresas vão perceber, olha, para eu fazer negócio com outras empresas que também são excelentes, eu preciso ter tudo muito bem organizado, eu preciso demonstrar isso de forma muito importante. E a gente está falando principalmente aqui de empresas que têm capital aberto ou de empresas que têm aí como objetivo um IPO. A gente tem hoje índices, para além do ISE, para além do IRFF, que a gente tem acostumado a trabalhar, a gente tem índices hoje onde a gente consegue metrificar o valor dessas ações por meio dessa agenda de direitos humanos, ESG, diversidade, equidade e inclusão. Então, quando as empresas olham para o seu valor de mercado, elas dão atenção para a necessidade do investidor, elas enxergam quem é esse novo investidor, quem é esse novo shareholder e o que é importante para ele, ela começa a entender que o business precisa estar completamente conectado com direitos humanos, precisa estar completamente conectado com esse perfil de mundo, que é um perfil onde nós estamos totalmente, sempre estivemos, né, interconectados, mas parece que a gente esqueceu isso em algum ponto, achou que a gente estava acima da natureza, né, que o capital e os negócios estavam acima das pessoas, o que não é verdade. Então, nós precisamos correr, e a gente tem corrido muito para poder se alcançar aquilo que a gente mesmo construiu. Então, quando eu falo da agenda de investimentos, eu estou falando hoje de um investidor que ele quer muito ter materialidade daquilo que ele entende como direitos humanos. E ele tem cobrado isso. A gente tem tido pesquisas recentes demonstrando que os investidores eles têm sentido muita falta de ver a materialidade daquilo que as organizações têm feito. Então, entender o que é uma materialidade. Como é que eu mostro o que eu tenho feito em direitos humanos? Nós temos inúmeras organizações que podem ajudar nisso. Isso é porque as empresas não fazem ou porque elas não reportam? A gente tem as duas situações. A gente tem aquelas empresas que fazem e que não sabem como traduzir, principalmente o que é relacionado ao impacto social, porque a gente não tinha um padrão de relatório onde pudesse colocar exatamente o que era feito. Isso está sendo desenvolvido. Então, elas não sabiam como demonstrar. E tem aquelas que não fazem, dizem que fazem e não têm o que reportar de fato. Então, quando passa na peneira, ali no crivo, que a gente vai olhar, né, na lupa, não tem absolutamente nada. Então, do ponto de vista do negócio, a gente precisou demonstrar, e nós já demonstramos que gera valor, como tem um impacto em lucratividade, mas você precisa provar isso, né? E aí, a última agenda, que é a agenda de risco. As empresas, e isso já aconteceu na B4 algumas vezes, elas vêm buscar trabalhar direitos humanos quando algo errado aconteceu e ela já tem um impacto na reputação dela, ela já tem um impacto, seja no número de ações que ela recebe, ela já tem ali termos de ajuste de conduta para poder cumprir com o Ministério Público, elas já apresentaram relatórios onde elas tiveram ali alguns apontamentos de alerta. Então, essa agenda de risco é uma agenda que já perdeu todas as possibilidades de trabalhar na prevenção, né? E ali precisa trabalhar na gestão de, muitas vezes, algo que está desaguando numa crise. Então, entender o que você quer para a sua organização e saber que você pode evitar qualquer dissabor nesse sentido é algo que a gente está fazendo o tempo todo, inclusive em eventos como esse, né, Marina? Eu fico pensando aqui, Ana, se assumir metas publicamente é um caminho para essa mudança e até para essa forma de comunicar, de fazer o relatório,
Você até como membro do Conselho de Direitos Humanos, se eu não me engano, do Pacto Global da ONU na Rede Isso, Brasil, deve acompanhar essas isso. metas, né? Porque são compromissos públicos. Como que fica nesse caso? Eu faço parte do Pacto Global da ONU no Brasil, eu sou conselheira do movimento Elas Lideram, que é a ODS número 5, e também faço parte do comitê de auditoria. E o pacto, ele é um grande parceiro das organizações, porque primeiro a gente tem ali os 10 princípios norteadores das ações empresariais relativas aos direitos humanos. Então você tem 10 princípios que, se observados e cumpridos, você já está já está acima da média, né, das empresas. E o pacto a gente tem percebido que tem auxiliado muito, não só na demonstração de ações práticas que a gente pode fazer, mas na conexão com outros players que já estão com a agenda mais avançada. Então, o compromisso público, assumir um compromisso público, primeira coisa, mexe muito com a governança. Já faz com que é um aceno de que essa governança ela está comprometida, ela quer ser transparente porque ela vai precisar demonstrar os números dela e ela está conectada com essa agenda 2030 e com os caminhos que a gente está percorrendo como sociedade. As metas, elas são muito tangíveis e elas são muito simples de serem compreendidas, porque a grande preocupação do pacto é, primeiro, fazer uma investigação do que é possível fazer nas empresas e com as empresas que estão instaladas no Brasil e que têm operação global, por exemplo. Então, lá no movimento Elas Lideram, a gente tem algumas metas que podem ser cumpridas até 2025, outras até 2030. Então, a empresa ela pode escolher, de acordo com o perfil que ela tem, se ela quer aumentar o número de representatividade feminina numa média gerência ou numa alta liderança. A gente ajuda as empresas a compreenderem o que é essa alta liderança, como é que a gente define uma alta liderança, como é que a gente faz para ter um pipeline de sucessão que seja um pipeline que coloque os melhores talentos no lugar onde ela deve estar, que é no topo da organização. Então, assumir compromissos públicos já demonstra que essa empresa ela está conectada com a materialidade daquilo que ela quer fazer. Ela vai conseguir demonstrar. E dentro do pacto, a gente consegue fornecer ferramentas por meio de inúmeros encontros que nós temos, seja eles mais técnicos, seja eles muito mais relacionados a um benchmark, mas a gente consegue fornecer ferramentas que as empresas conseguem implementar as ações, Marina. Então, ela tem gente dentro de casa, muitas vezes ela não sabe por onde começar, ela não sabe o que fazer, ela começa a participar desses eventos que a gente promove e ela sai de lá com um roadmap, ela sai de lá com um plano de ação que pode ser muito bem realizado a partir do que ela tem. Né? Então, assim, a gente precisa pensar que não é nada muito grande. Você começa pequenos, né? Os primeiros passos, e aí você vai avançando dentro da agenda. E assim a gente vai fazer com todos os movimentos que nós temos. A gente tem movimentos ligados à questão étnico-racial, à saúde mental, ao Net Zero. Então, cada uma das organizações que hoje está nos ouvindo, pode escolher, olha, eu quero começar por tal agenda. Eu acho que eu tenho maior possibilidade de navegar rapidamente em tal agenda. Então, tenta entender como a gente pode ajudar, porque não é algo impossível de ser feito e pode ser feito por qualquer organização que tenha uma governança comprometida. Uhum. E Ana, a gente está falando de inclusão, dos marcadores sociais, das organizações. E eu acho que é muito interessante você falar sobre a sua experiência própria, né, para o pessoal que está assistindo, porque eu estava comentando aqui 2 minutos antes da gente começar a gravar, acompanhar você no Instagram a cada mês é uma novidade, né? Como que tá agora você gestante aos 45? Isso, 45. E tudo mais que você veio descobrindo aí nos últimos meses, conta um pouco pra gente como foi e como que isso também acaba influenciando no seu trabalho, né? Total, Marina. Eu falo que o meu trabalho, ele é uma reprodução objetiva de quem eu sou, do meu percurso existencial. Então, e invariavelmente, a gente vai imprimir a nossa identidade no nosso trabalho. Você faz isso aqui na Exame, eu faço isso na B4. A gente sabe que hoje essa interconexão entre quem somos, nosso propósito pessoal e o nosso trabalho é o que demanda essa necessidade de inclusão que nós temos nas empresas. A gente quer ser quem a gente é e poder oferecer aquilo que a gente tem de melhor. Então, acho que o que você tem dito, Mar, das novidades que eu tenho trazido aí para o mundo, primeiro, eu sou uma mulher de 45 anos, negra, à frente da sua própria empresa. Isso aqui já é completamente
disruptivo quando a gente está falando do Brasil, e principalmente uma empresa de 6 anos que gera valor e que tem clientes tão importantes no mercado, né? Eu costumo dizer, eu não tive padrinho, eu não tive madrinha, a única coisa que eu tive foi uma vontade muito grande de fazer parte dessa transformação social. Mas essa vontade, ela não veio de lugar nenhum, né? Essa vontade, ela veio do meu próprio sentimento de inadequação nos ambientes por onde eu passei. Eu sempre fui uma advogada atuante no contencioso de massa, contencioso estratégico, trabalhando muito na agenda de pessoas, principalmente quando eu encerrei minha carreira dentro desse ambiente jurídico, trabalhando com o direito do trabalho, tentando ainda trabalhar nessa agenda, mas sempre foi algo muito difícil para mim, performar no mesmo horário das outras pessoas, e eu nunca soube exatamente o motivo. Até que eu resolvi empreender, criei minha própria empresa e o mundo se abriu. Falei, não, é isso aqui que eu quero, é dessa forma, nesse horário. E eu nunca investiguei exatamente os porquês. Apenas esse sentimento de adequação. E ao longo do tempo, a gente vai se autoconhecendo por meios variados, análise e tudo mais. E foi quando eu tive o meu diagnóstico de autismo. Então, eu sou uma pessoa neuroatípica, que não tinha conhecimento da neuroatipia, porque a gente nunca teve tanta informação a respeito disso, principalmente quando você é uma criança nos anos 80. Então, quem foi uma criança nos anos 80 sabe o quanto essas informações eram escassas. Mas quanto mais a gente tem de informação, quanto mais publicidade, e quanto mais você se sente à vontade dentro do seu corpo, dentro da sua complexidade, de ser quem você é, e falar, não, mas eu achei que todo mundo pensava 300 por hora, por minuto. Não, querida, isso é você. Eu achei que todo mundo tinha esse pensamento. Não, isso é você. Então foi quando eu recebi meu diagnóstico de autismo, com nível 1 de suporte, muito relacionado ao impacto nas minhas relações sociais, e o de superdotação relacionado à resolução de problemas complexos e liderança, além do TDAH. Então, foi uma descoberta muito importante na minha vida, porque eu pude compreender principalmente os meus sentimentos de inadequação dentro de um trabalho muito formal, e as questões relacionais, que sempre foram muito, muito curiosas para mim, mas entender também por que eu conseguia ter uma noção um pouco mais sistematizada de todo o movimento corporativo, por exemplo. É porque a minha mente, ela pensa de forma integral, ela não consegue desconectar. Então, tudo é uma grande conexão. Então, tudo isso me deu uma grande tranquilidade e me trouxe ainda mais um sentimento de pertencimento e de confiabilidade naquilo que eu enxergava. E aí, né, falando de tudo isso, já que a gente está falando da questão de diversidade em nós, tem a questão do etarismo, né? Poxa, mas você teve um diagnóstico tardio aos 45 anos, sim, é super importante que a gente possa ter diagnósticos tardios, porque assim como eu, devem ter outras pessoas que nos assistem que podem desconfiar de alguma neuroatipia, e é muito bom você poder saber aquilo que é sua própria constituição cognitiva, né, e aquilo que pode ser um traço apenas de personalidade, isso vai facilitar muito sua vida. E logo em seguida eu tive a notícia da minha gestação, que não foi planejada, que não foi uma gestação, foi espontânea. Então imagina, né, com 45 você está pensando assim, eu estou caminhando ali para a menopausa, e que bom que a gente tem falado tanto sobre saúde da mulher no trabalho quando a gente fala desse tema. E aí eu descobri que não, que era o Benjamin, meu filho, que nasce agora no segundo semestre. Então eu acho que eu desafio todos esses estereótipos e esses papéis de gênero que são incutidos em nós mulheres, do dever ser, e eu vou nesse desafio enfrentando esse ambiente corporativo que me parecia tão engessado, e hoje me parece muito mais suave, talvez pela própria forma como eu navego nele. Então, Má, é muito curioso e muito gratificante. Eu recebo mensagens de mulheres de 40 anos, 40 mais, 45, que estão ocupando posições super importantes de diretorias executivas ou vice-presidências, e falam, Ana, eu não tive filhos, ou assim, eu sempre pensei, e aí te vendo tendo filhos, e de repente descobrindo tudo isso aos 45, eu fiz um vídeo no meu aniversário, contando de como a minha vida mudou a partir dos 40, e eu acho que isso traz um frescor também para a geração mais nova, né? Que a gente percebe que o imediatismo, a necessidade de fazer tudo muito depressa, de ter tudo para ontem, essa autocobrança junto de uma cobrança por conta dessa velocidade da sociedade, acaba fazendo com que exista um impacto muito grande na saúde mental dessas pessoas, né? Então, eu acho que
o meu existir traz um pouco de calma, sabe? Calma, tem tempo para tanta coisa, e as coisas são tão novas, elas podem mudar tanto o tempo todo. E isso traz no meu trabalho, eu acho que traz esse mesmo olhar, sabe? De que tudo pode ser mais complexo e a gente pode simplificar muito a vida das pessoas. Então, não tem como separar, né? A Ana, a pessoa que vive toda essa complexidade, da Ana, consultora, que vai olhar e vai falar: olha, gente, eu acho que o caminho pode ser esse. Eu trago na minha bagagem técnica, na minha bagagem acadêmica, no meu conhecimento profissional, tudo aquilo que me transpassa, tudo aquilo que me atravessa como pessoa. Então, acho que tá um bom combo, né, Marina? Não, e ele foi, né, esse ano, como você falou, os 45 veio com tudo, assim, então Com acho tudo, que é muito, muito legal trazer essa perspectiva também, já que a gente está falando de inclusão, né, porque a gente fala muito exato. desses marcadores sociais e eles mudam não só na sociedade, mas individualmente o tempo todo, né, então acho que era um ponto interessante da gente Completo. trazer. Ana, a gente já está indo para os minutos finais, nossa conversa passou super rápido. Eu sei que é um tema complexo, mas tem algo que a gente consegue falar brevemente, não citou? Eu acho que a gente abordou os principais pontos. Eu acho que é muito importante a gente, de novo, né, chamar atenção para entender que essa agenda é uma agenda muito maior do que aquilo que a gente lê, né? Então, diversidade, equidade, inclusão, ESG, são siglas que traduzem pilares do grande universo que são os direitos humanos dentro do trabalho e da responsabilidade das organizações dentro desses direitos humanos. Entender que é possível que se faça algo, independente do porte, do tamanho, da área de atuação dessa organização. Entender que nós temos inúmeros movimentos da sociedade civil, da academia, que podem auxiliar as empresas. Se ancorar no Pacto Global da ONU, que está aqui justamente para trazer diretrizes de vista organizacional para essas empresas, e compreender que nós não podemos aceitar a sociedade como ela está sem nos desafiarmos a pensar o nosso papel dentro dessa sociedade. Então, quando fala da crise do ESG ou da crise de diversidade, equidade e inclusão, eu costumo dizer que a crise não é sobre as siglas, a nossa crise é ética. A nossa crise é ética na medida em que a gente tenta subverter uma ordem para poder se manter na nossa zona de conforto. Então, eu convido, né, a liderança que estiver nos ouvindo a atuar propositivamente, se apropriar daquilo que já é seu e avançar junto conosco nessa agenda desafiadora, mas tão gratificante, que é trabalhar pelo avanço social pela via corporativa. Mas acho que é isso. Ótimo, muito obrigada. Obrigada pela participação, é sempre um prazer falar com você. Hoje viemos até combinando, sem planejar. Você viu? Isso é sinergia, muito tá bom. Bem alinhado. Obrigada pela participação, Ana. Quem ficou até aqui, a Ana Bavon é CEO e Head de Estratégia da Be4People. A gente tem uma programação de outros painéis aí ao longo do mês, então fico com vocês e obrigada, até a próxima.